E aí pessoal, tudo bem? Eu hoje estou de volta com mais uma receitinha para vocês. E como a gente está na semana do Halloween, eu resolvi fazer um bolo, que faz tempo que eu tô querendo fazer essa receita para deixar aqui no canal, que é o bolo Red Velvet, ou veludo vermelho, né? Ele não é muito conhecido no Brasil, mas é muito conhecido pelos americanos. E eu achei bacana fazer ele agora nessa semana do Halloween, porque com ele dá pra fazer várias decorações com a temática de Halloween, por ser vermelho, né? E é muito facinho de fazer, eu fiz algumas adaptações, porque o bolo Red Velvet original, ele não é feito com corante, e sim com beterraba. A gente extrai o suco da beterraba e deixa reduzindo no fogo até ele virar o corante. Mas para facilitar, a gente vai colocar corante alimentício mesmo. E alguns outros ingredientes eu vou acabar substituindo, que não tem aqui no Brasil, como é o caso do buttermilk. Nós mesmos vamos ter que fazer o nosso, né? Então eu vou mostrar para vocês os ingredientes e eu vou deixar toda a quantidade de ingredientes certinho aqui embaixo na descrição, tá bom? Para fazer a massa desse bolo, eu vou mostrar para vocês os ingredientes secos primeiro. Aqui tá a farinha. Nós vamos misturar a farinha com o chocolate em pó. É somente uma colher de chocolate em pó, uma colher bem cheia de sopa. Não pode ser achocolatado, tem que ser o chocolate. Vamos acrescentar aqui também uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Vamos dar uma misturadinha aqui. E vamos reservar. E na batedeira nós vamos colocar o açúcar e a manteiga. Para começar a bater. Deixa eu só achar uma posição aqui. Oi, eu tava achando um espaço para pôr a batedeira aqui, porque também meio difícil. Então vamos colocar o açúcar na batedeira e 3 colheres cheias de manteiga. Eu vou usar margarina, mas é melhor que seja manteiga, tá? E geralmente na receita desse bolo as pessoas costumam colocar uma pitada de sal, mas como a minha margarina já tem sal, eu não vou colocar essa pitada de sal, tá? Vamos pôr 3 colheres bem cheias. E isso aqui que vai deixar o bolo mais molhadinho. Bater essa manteiga com açúcar até ficar um creme esbranquiçado. Então vamos lá. Eu vou parar para bater porque essa batedeira faz muito barulho, tá, gente? Agora a gente vai acrescentar os ovos. Preciso de uma colher. A gente vai colocando de um em um. Vai batendo. E vou ter que parar de novo porque a batedeira é muito barulhenta. Uma colher de essência de baunilha. Não precisa ser uma colherona bem cheia, não. Mais ou menos assim, acho que dá pra vocês verem. Uma colher rasa de essência de baunilha. A gente vai bater mais um pouquinho essa baunilha com os ovos, o açúcar e a manteiga. No meu caso, a margarina. E aí a gente já parte pra misturar com os ingredientes líquidos. Eu tô olhando toda hora, gente, porque eu não sei se tá gravando, entendeu? Porque a pessoa que é lerda com qualquer tipo de tecnologia. Então, agora nós já batemos aqui a nossa misturinha. Olha eu fazendo lambança.
E nós vamos misturar com os ingredientes secos. Deixa eu tirar isso daqui. Essa batedeira tem umas ventosas. Ela super gruda mesmo. Bom, então agora nós vamos colocar aqui nessa mistura. Olha a textura da mistura. Vamos colocar a farinha com chocolate e bicarbonato. Vamos dar uma leve misturada aqui. Vamos agregando, não precisa bater muito. É só misturar para agregar mesmo. Não precisa bater muito para não acabar não desenvolvendo glúten e deixar o seu bolo aí, como diz o pessoal por aí, embatumado. Vamos lá. Dá uma paradinha aqui. E agora, pessoal, nós vamos fazer a nossa misturinha de leite com os ingredientes ácidos, que é o limão e o vinagre, para fazer o buttermilk. Dizem que isso é o buttermilk, mas ele não é o buttermilk original. É só um quebra-galho, digamos assim. Eu tô aqui com o leite na minha xícara. Vou colocar o suco de limão. Mãe, eu quero chocolate. É chocolate, meu amor? É. Mas não pode comer chocolate agora. Mas eu quero chocolate. Quero chocolate, mãe. Tá bom, depois a mamãe vê o chocolate pra você, tá? Coloquei aqui meu suco de limão. Limão? Agora nós vamos colocar 2 colheres de café, de chá, né? De vinagre branco. Mãe. Pode ser vinagre de maçã, vinagre de arroz. Eu tô usando esse vinagre aqui de arroz. Olha, Somente 2 colheres. eu quero lavar o dente. Aí, o que vai acontecer aqui? O leite, ele vai talhar. E é isso que a gente quer, que o leite talhe. Então, gente, é a Nia, né? Criança não tem jeito. Então, olha, acho que vai dar pra vocês verem um pouquinho a textura do... Ele fica talhadinho. É esses ácidos aqui, o limão e o vinagre, que vai garantir que a massa do bolo tenha aquela leveza e que fique parecendo com o tal do veludo vermelho, né? Nós vamos por aqui. E vamos acrescentar o corante que vai dar o vermelho do nosso bolo. Eu tô usando esse corante aqui da Mago. Gosto muito desse corante. Depois eu deixo pra vocês certinho a quantidade que eu usei, tá? Vamos lá. Transformar o nosso bolo em vermelho. Gente, eu queria pedir desculpa pra vocês se o áudio estiver muito baixo. Porque eu estou gravando com o celular. E a imagem desse celular, ele não é das piores, até que é boa. Mas o áudio é muito ruim. Deixa eu secar aqui. Vamos agora fazer a nossa misturinha. É uma pena, não dá pra vocês verem enquanto eu vou fazendo aqui, porque eu tenho que fixar o celular ali com a ventosa e fazer tudo, porque eu sozinha pra filmar, depois eu não consigo editar direitinho, né? Então, essa é a única maneira que dá pra eu passar pra vocês alguma coisa. Olha, tá bem vermelho, mas nós vamos colocar um pouco mais de corante pra ficar bem mais vermelho ainda. Olha. A massa já tá bem fofinha.
bem aerada. Então está aqui, pessoal. Deixa eu tirar um pouco as coisas daqui. Aqui tá a nossa massa prontinha. Olha só, para vocês verem. Essa é a textura da massa. Ela parece que tá um pouquinho talhadinha, mas é esse o efeito que a gente procura, né? De veludo. Olha só. Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho, porque a luz tá bem em cima aqui. Mas é isso. Aí agora eu vou colocar pra assar. Eu já deixei o forno pré-aquecendo em temperatura média. E eu vou dispor em forminhas pequenas, que eu quero um bolo pequeno. Vamos lá. Vou passar nessas forminhas aqui. Uma dica que eu quero dar pra vocês é que coloque sempre no fundo da sua assadeira um papel manteiga, um círculo de papel manteiga. Isso vai garantir que o seu bolo saia inteirinho e não dê nenhum tipo de problema. Aqui eu monto a assadeira como normalmente, né? E corto um círculo de papel manteiga, eu coloco a forma, risco e corto. E colo aqui no fundo. E é garantia de que meu bolo vai sair inteirinho, sem problema. Isso aqui para quem trabalha fazendo bolos, eu aconselho muito porque às vezes é complicado de arrancar o bolo da assadeira. Isso aqui é muito, muito bom. Então eu vou colocar aqui nas minhas assadeiras. Olha que massa bonita, pessoal. Tá realmente com a textura aveludada. Pode espalhar com a espátula sem problema, porque tem um papel manteiga no fundo, não tem nenhum perigo de grudar. Vamos pôr na outra. E aqui vai ficar... Vou ver se consigo dispor nas duas assadeiras. Se eu achar que é muita massa, eu vou ter que assar um terceiro bolo. Mas acho que não. Dá uma misturada aqui que tem uma farinhazinha grudada ali no fundo. Essa batedeirinha aqui, pessoal, ela é muito boa, porém ela tem esse probleminha de ficar alguma coisinha grudadinha lá no fundo. A gente tem que vir com a espátula e arrancar. Então vou dispor nessas duas forminhas. A massa é o suficiente para as duas. E levar para assar na temperatura média. Aí quando você colocar o palitinho e ele sair limpinho, pode retirar. Então, pessoal, já estão aqui assadinhos os meus bolos. Ó, aqui é o teste de mola. Você coloca e aperta e sobe, não dá pra ver direito, né? É porque o bolo tá assado. Ou faz do jeito tradicional, espeta um palito, uma faca. Ó, já passei a faquinha aqui ao redor pra desgrudar dos lados. E olha como fica fácil de desenformar. Ó, você virou, já tá aí o seu bolinho. Facilitado com o papel manteiga. Bom, enquanto os nossos bolinhos terminam de esfriar, já estão bem frios, mas pra colocar recheio e cobertura tem que estar bem frio mesmo. Enquanto eles terminam de esfriar, nós vamos fazer o recheio e cobertura. Deixa eu ver, vou deixar meus bolinhos. Vamos lá. Eu vou fazer o recheio e cobertura tradicional desse bolo, que é usado. Muita gente não gosta, porque é cream cheese, manteiga e açúcar. Mas é o que os americanos gostam de usar. E acho que também é um sabor que combina, né?
Nós vamos pôr aqui na nossa batedeira 100 gramas de manteiga. Para fazer o recheio e cobertura eu prefiro manteiga mesmo, viu? Dá pra fazer com margarina também, mas eu prefiro manteiga. Deixa eu ver se tem 100 gramas aqui. Aqui tem 200 gramas. Nós vamos precisar de 100. Vamos lá. Mais ou menos metade, né? Tem que estar na temperatura ambiente. Tá bom? Não pode estar gelado. Vamos por aqui. E vamos bater essa manteiga com açúcar de confeiteiro. Por isso que muita gente torce o nariz, porque é muito açúcar, manteiga e queijo. Mas é assim, né? Eu gosto de usar esse açúcar aqui da União. A meu ver, é o melhor açúcar para se fazer isso, o açúcar. Vamos medir 2 xícaras. Primeiro eu vou dar bater um pouco aqui nessa manteiga. Vou ter que parar porque é barulhenta. Aí nós já podemos acrescentar o açúcar. 1 xícara primeiro. Eu resolvi colocar o restante da manteiga porque eu acho que vai ser pouco para essa quantidade ali para recheio e cobertura. Então vamos lá, vou colocar o restante da manteiga. É sempre 100 gramas de manteiga para 100 gramas de creme cheese e 1 xícara de açúcar de confeiteiro, tá? Aí nós vamos colocar mais 1 xícara de açúcar, né? Acrescentar, já que eu dobrei a receitinha. Xícara de açúcar. E 1 colher de essência de baunilha. Essa essência ajuda a quebrar um pouquinho o gosto da manteiga. Podemos acrescentar aqui também o nosso cream cheese. Eu tô usando esse aqui, Philadelphia. Eu não sei o que as pessoas acham nesse queijo, que eu não vejo muita coisa assim. Tá molhado aqui, tava gelado aí suou. Vamos lá, meu filho. Abre. Aqui também tem uma quantidade que eu preciso. Vamos lá. Com a espátula mesmo. Vamos bater. Então, gente, nós voltamos para fazer a montagem do nosso bolo. Eu já tirei a tampinha de um dos bolos, porque eles sempre ficam com essa parte mais... como uma barriguinha, né? Aí, olha como que ficou dentro do bolo. Vamos tirar, não podemos esquecer de tirar esse papel aqui. Esse papel manteiga. Vamos colocar ele no nosso prato, né? E vamos pôr nosso recheio. Vocês conseguem ver? A chantilly preto.
fatias. Esse bolo não precisa regar, tá? Porque ele tem que ficar em pezinho. Pode pôr uma camada generosa de recheio. Vamos lá. Agora nós vamos cortar o segundo bolinho. Vamos tirar a barriguinha dele primeiro. Opa! E como eu vou querer que o meu bolo tenha 2 camadas de recheio, vou cortar esse aqui em 2. Fazer aquele esqueminha de fazer um cortezinho assim na lateral para você encaixar ele direitinho depois. Eu acho que tô sem memória, eu vou pausar. Eu coloquei outra a parte do meio aqui. Vamos por... Deixa eu ver se tá bem certinho, mas se não ficar certinho tudo bem, porque eu vou cobrir ele. Agora se fosse o naked cake, se ele fosse naked, aí teria que deixar bem certinho. Vamos lá, colocar mais recheio, mais uma camada de recheio. Olha a textura do recheio, pessoal. Esse recheio aqui é o mesmo que vai dentro daquela torta de chocolate, que eu não me lembro o nome dela agora. Não, aquela torta Holandesa. é holandesa, né? Tá saindo Acho que é ela no holandesa. fundo do seu vidro. Aí, acho que tá bom de recheio. Vou colocar muito recheio, não ficar transbordando demais. Vamos colocar a nossa tampa. Agora eu vou procurar essa parte do vídeo, meninas e meninos, eu não sei porquê, mas ele ficou totalmente sem áudio, ficou muito baixinho. Então eu tive que meio que me dublar. Mas vou cobrir o bolinho agora, vou cobrir com chantilly industrial mesmo, porque eu pretendia cobrir ele com esse recheio, mas como não foi suficiente e também esse recheio ele é meio amarelinho, eu acho que o branco vai combinar mais para o tipo de decoração que eu vou fazer. Aí para passar o chantilly, só passar normalmente. Não precisa ficar bem lisinho, porque a gente quer ele com aspecto mais rústico, né? Bem tranquilo de passar chantilly. Aí com o meu bolinho já passado o chantilly, vocês podem ver que não tá lisinho. Eu quis deixar ele mesmo assim, com esse aspecto. Porque eu vou salpicar em cima essa geleinha aí, ó. É aquela geleinha de brilho que a gente usa em cima de bolos, que usa pra mergulhar as frutas dentro, tipo morango. Aí a Aninha vem e me interrompe, aí eu paro, aí eu volto. Mas filho é assim mesmo. Então, eu pego essa geleinha. Essa geleinha é muito fácil de fazer, gente. É só uma xícara de água para meia de açúcar e uma colher de sopa de amido de milho. Aí você acrescenta o tipo de corante que você vai querer e leva ao fogo até ela engrossar. Bem facinho de fazer. E ela quebra bem o galho em algumas decorações. Você pode usar também a geleinha de frutas vermelhas, que vai ficar mais saboroso, ou até mesmo aquelas que a gente compra já prontas, sabe? Aquelas que a gente coloca no sorvete, aquelas coberturas vermelhas, dá certo também. Aí eu pego esse pincel aí e vou salpicando essa geleia em cima do bolo, para parecer que foi espirrado um sangue aí. Vai ficar bem
sabe, brava essa decoração, mas essa é a intenção, né? Halloween, ele vai ficar um bolo bem sanguinolento. Aí eu vou colocando assim, aleatório, não precisa colocar muito. Vai salpicando. Que horror, gente, o bolo sanguinolento. Mas é uma ideia legal para você fazer, se você for fazer alguma festa de Halloween, ou sei lá, para fazer para os seus filhos, sobrinhos, criançada, né? Criançada gosta. Ou até mesmo para levar para alguma festa. Muita gente faz festa. Aí eu tô dando uma limpadinha nas laterais do prato, com papel toalha, eu prefiro, do que limpar com pano. Prefiro limpar com papel, porque depois eu já jogo fora. Aí eu não limpo do lado de dentro, porque eu quero que fique essas gotinhas aí de geleia. Mas lá de fora tem que limpar, né? Senão quando a gente pega, lambrega a mão. Aí tá, pessoal, o nosso bolo. Parecendo que alguém sofreu um ataque aí. Mas eu confesso que eu gostei. Gostei muito do resultado do bolo sanguinolento. Agora eu vou cortar ele, pessoal. Uma dica é deixar ele um pouco na geladeira para ele dar uma endurecida e você fazer a fatia perfeita. Eu acabei de decorar ele, já cortei. Ele não estava tão durinho, porque o recheio é à base de manteiga e ele ficou meio molinho. Mas ainda assim deu para fazer a fatia boa ainda. Mas o legal é quando a fatia sai bem perfeitinha. Olha só. Bem bacana a fatia. Bem legal esse bolo. Olha por dentro como ele fica. Pessoal, se vocês quiserem substituir esse recheio por outro qualquer recheio branco, pode fazer. Porque tem muita gente que não gosta desse recheio à base de manteiga e creme cheese. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês façam, experimente, que é bem bacana. Um beijo para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo. Até mais.